Oi, borboletas! Tudo bem, gente? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês o primeiro vídeo do quadro aqui do canal Aluna Aprendendo, tá? Se você não tá entendendo o porquê desse quadro, assista o vídeo anterior a esse que você vai entender melhor, porque eu expliquei naquele vídeo o porquê desse quadro, o porquê da tentativa de mudar um pouco o canal. E eu espero muito que vocês gostem. Enfim, é uma tentativa de trazer um quadro novo. Se eu não tiver um bom retorno quanto a isso, eu vou tirar o quadro do canal, deixar só vídeo de maquiagem de cabelo como era antes, mas nada melhor do que tentar. Se der certo, eu continuo, se der errado, eu paro. Então, para saber se tá dando certo, eu preciso ver o retorno de vocês, então comentem bastante, dê o like de vocês, pode dar dislike também, que daí vocês me ajudam. Portanto, que vocês assistem, tá tudo certo. Tá? E eu espero muito que vocês gostem. O vídeo de hoje é sobre história. Bom, governo Geisel. Quem é Geisel? Não sei se fala Geisel, mas eu tô falando Geisel. Se eu tiver errado, sorry. Bom, Geisel foi o quarto dos 5 presidentes que a gente teve durante o regime militar de 1964 a 1985. Desculpa eu não olhar pra cá, eu estou olhando pra tela, mas tudo bem. Estou com uma cola? Sim, estou. Melhor colar aqui do que colar na prova, não é mesmo? Bom, como Geisel entra no poder? Então, antes de Geisel eu estava no governo Médici e estava tudo muito conturbado, entendeu? E os próprios ditadores queriam uma pessoa mais intelectual. Eles falaram, chega de linha dura, vamos trazer alguém mais calmo, mais boa, entendeu? E eles pensaram, vamos trazer alguém do time do primeiro presidente, quem? Castelo Branco. Por isso que esse time ficou conhecido como os castelistas, beleza? Então, beleza. Então, agora iam voltar com uma linha mais branda, né? E Geisel, ele vem com uma promessa de acabar com a ditadura do Brasil, porém com uma maneira mais lenta, mais gradual, mais segura. Em 1974 foi o primeiro ano de governo do Geisel e teve eleição. Mas como assim teve eleição se era uma ditadura? Bom, naquele tempo ainda tinha eleição para senador e deputado, não para presidente e governador, tá? Então a eleição foi para senador e deputado. E as pessoas que eram contra a ditadura, a única maneira delas se manifestarem contra a ditadura, sem ser reprimidas, sem ser torturadas, sem ser assassinadas, enfim, era o quê? Era votando em partidos que eram totalmente contrário à ditadura, totalmente oposto à ditadura, que naquela época, naquele tempo, naquele período, ela era o MDB. O MDB, que significa Movimento Democrático Brasileiro. E então, como a grande oposição tinha uma grande oposição contra a ditadura, esse partido começa a crescer muito. E o partido da ditadura, os caras da ditadura, começam a ficar preocupados com esse crescimento todo da oposição. E eles falam pra Geisel, beleza, a gente sabe que a ditadura vai acabar, mas tem que cumprir a promessa, tem que ser de uma maneira lenta e gradual. Se continuar crescendo rápido assim, a ditadura vai sair muito rápido e você não vai estar cumprindo a sua promessa com a gente, de ser lenta. Em 1975 é o ano em que Geisel vai dar um de louca. Ele fala, você, Jornal de São Paulo, que estava censurado, vai poder voltar a atuar. Mas você, Partido Comunista Brasileiro, PCB, eu vou perseguir. Porque é aquela coisa, né? No Brasil, quando não sabe quem é o culpado, é sempre a culpa dos comunistas. Então, em 1975, o
o governo já se dizia mais tranquilo. Mas isso não é verdade. Isso aconteceu algumas coisas que comprovaram que isso não é verdade. Porque... Era aí essa parte que eu vou ler os dados aqui, porque eu não sou trouxa de gravar essas coisas. Porque nesse mesmo ano chamaram o diretor de jornalismo da TV Cultura, o Valdemir, tem o sobrenome que eu vou escrever aqui, que a pessoa também não sabe falar, né? Chamaram ele pra conversar, porque estavam falando que... estavam suspeitando ele de ser comunista e tal. E daí torturaram ele, mataram ele e levaram isso pra mídia, como se o cara tivesse cometido um suicídio e tudo mais. E 3 meses depois fizeram a mesma coisa com um operário chamado Manuel Fel Filho. Ou seja, o governo não estava tão tranquilo da maneira que eles diziam estar. Depois desses casos todos, a tensão só aumenta e a oposição contra a ditadura fica cada vez maior. E os governadores da ditadura percebem isso. E um deles, se não me engano, um político chamado Armando Falcão vai dizer o seguinte: galera, aqui no Brasil, se você quer comer a mente da galera, você tem que entrar pelas publicidades, você tem que controlar a mídia, você tem que fazer parte da mídia. Então, ele lança com esse discurso, a tal da Lei Falcão. E nessa lei, a partir de agora, os partidos não vão poder mais fazer as suas propagandas na mídia. Só vai ser permitido a foto do candidato, o partido que ele pertence e o número de eleição dele. Mas por que vai criar... Por que criar essa Lei Falcão? Qual era a intenção? Como assim não vai poder ter mais propaganda sobre os partidos? Então, as pessoas, como eu falei, pra lutar contra a ditadura, o único jeito que elas tinham era votando no partido que era contra a ditadura. Como elas sabiam que esse partido era contra a ditadura? Através da propaganda que esse partido fazia na mídia, sabe? Então, a ditadura pensou assim: se a gente tirar essas propagandas, as pessoas não vão saber quem é o partido da ditadura, quem é o partido que é contra a ditadura. Então isso vai deixar as pessoas um pouco mais perdidas na hora de votar, porque não vai ter aquele discurso do candidato para as pessoas verem se ele quer ou não realizar as coisas que elas já têm em mente, sabe? Então criaram a Lei Falcão justamente para isso, para não ter o crescimento da oposição. A Lei Falcão ajudou sim os caras da ditadura, mas não foi tão suficiente assim. Então, em 1977, o Geisel ele fecha o Congresso e começa a lançar um montão de leis no mês de abril. E isso ficou conhecido como Pacote de Abril, tá? Que tinha quatro medidas principais. Eu vou enumerar todas elas aqui para vocês, tá? A primeira medida dizia que o próximo presidente não ia ficar só 5 anos no poder, e sim 6 anos. A segunda medida era para dar mais voz política ao povo do Nordeste. Era dar mais chance deles votarem. Por quê? Porque a ditadura estava crescendo mais fortemente com a galera lá do Nordeste. Então, por exemplo, se o Rio de Janeiro é contra a ditadura e o Nordeste é a favor da ditadura, a voz política do Rio de Janeiro ia diminuir e a voz política do Nordeste ia aumentar. Ou seja, as pessoas a favor do Nordeste ia ter a maior chance de voto e a maior chance de participar da eleição brasileira e tudo mais. A terceira medida dizia que a Lei Falcão ia servir para o Brasil todo, sem restrição. E a quarta medida cancelava as eleições de senadores e deputados. Agora o presidente que ia eleger, o senador e deputado também. Então, o que foi basicamente o Pacote de Abril? O Pacote de Abril foi mais uma restrição para tentar afastar a maior parte da população brasileira da política. Nada mais, nada menos que isso.
A ditadura no Brasil estava assim acabando, e por mais que Geisel estava dando aquela apertada por um lado, com Lei Falcão, pacote de Abril e todas essas coisas, por outro lado ele estava assim tentando dar uma liberada, sabe? E nesse período, como eu posso dizer, as greves poderiam voltar, e é nessa hora que muitos trabalhadores e sindicatos vão se organizar para lutar juntos, e alguns líderes políticos vão aparecer, que daí entra o Lula, né? Rotei. E o Lula, antes dele ser quem ele é hoje, antigamente ele já participava ali de algumas greves e tal, ele já organizava algumas greves trabalhistas e tal. E finalmente, no último ano de governo Geisel, em 1979, ele vai suspender o ato institucional número 5, que retirava o direito de habeas corpus. E é isso. Em 1979, Geisel ele retira o ato institucional número 5. Bom, no geral, o Brasil ele estava com um crescimento econômico razoável. A inflação era mais alta que era hoje. Lá naquela época a inflação era de 36%. O Brasil cresceu sim com o governo Geisel, porém Geisel e Médici eles acumularam muita dívida, porque eles pediram eles fizeram muito acordos com países internacionais e tal, então a dívida externa aumentou muito. O Brasil cresceu sim, porém a dívida externa só aumentava. Logo, essa dívida ia ter que ficar para um próximo presidente, ou seja, alguém no final de tudo ia ter que pagar tudo isso. Mas isso eu vou contar para vocês no governo Figueiredo.